TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Nessa edição do Jornal da Univates. Copa do Mundo no Brasil começa nesta quinta-feira. Listão dos aprovados no vestibular de inverno da Univates será divulgado até quinta. Na última reportagem da série sobre esporte adaptado, você vai conhecer a história de um lutador de boxe. Alviazul se prepara para a Copa RS, que começa em agosto. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Estão abertas até o dia 9 de agosto as inscrições para a 16ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa AMEP, promovida pela Univates. O evento ocorre de 6 a 10 de outubro, das 8h30 às 9 horas da manhã e das 7h20 até 10 para as 8 da noite. A atividade estimula a produção de trabalhos científicos e culturais e a oportunidade de troca de conhecimentos e experiências a fim de integrar professores e estudantes. Interessados em participar devem preencher formulário eletrônico disponível no site univates.br/eventos-extensão. O vestibular de inverno da Univates aconteceu nesse domingo e esta edição contou com vestibulandos de 70 municípios do estado, com maioria de Lajeado, Venâncio Aires e Estrela. O clima de inverno foi o cenário do vestibular da Univates, realizado ontem nos prédios 12 e 3. Foram 1.596 inscritos para 875 vagas. Grande parte deles é treineiro, aqueles alunos que prestam vestibular antes mesmo de terminar o ensino médio. Agora no inverno, queria fazer vestibular para sentir mais ou menos como é que é, para ter uma noção, para depois chegar no vestibular de verão, fazer para valer. Começar a estudar, Para ver como é que tá o vestibular, eu já fiz o ano passado, para ter uma ideia pro vestibular oficial que eu vou prestar no final do ano. É a segunda vez que tu vai fazer e aí no final do ano vai fazer a terceira vez, é isso? Isso mesmo. A ideia é ir se aprimorando. Tenho uma experiência do vestibular que eu vou prestar oficialmente no verão e, bem, eu pretendo ver como é a prova, as matérias, as questões, para ter uma noção, para conseguir passar bem. Principalmente em julho, que os formandos do ensino médio do final do ano vêm fazer a sua prova como teste. Inclusive, até a Univates faz questão que o pessoal faça essa prova e assim tenha uma noção de como é uma prova de vestibular. Apesar de que a Univates também coloca no seu site, no site do vestibular, provas anteriores, onde eles também já podem ter uma noção de como é uma prova de vestibular. Mas diferente é você vir e fazer presencialmente essa prova, sentir todo o clima, todo o ambiente de um vestibular. As cidades com mais vestibulandos foram Lajeado, Venâncio Aires, Teutônia, Estrela, Taquari e Arroio do Meio. Mas alunos de Guaporé vieram em peso e uniformizados. A gente veio para sinalizar a nossa turma, que é o último ano que a gente vai estar junto. A gente se conhece desde sempre, desde que a gente era pequeno. Acho que a união é uma parte importante da turma. Agora tem alguns colegas meus da escola que vão ser meus colegas provavelmente em várias cadeiras da faculdade, Os cursos mais procurados foram Arquitetura e Urbanismo, Administração, Engenharia Civil, Enfermagem e Engenharia Mecânica. E a língua espanhola foi a preferida, com escolha de 59% dos candidatos. A cada ano, muitos inscritos, e isso é uma prova de que a Univates continua em crescimento? Exatamente, e também é uma prova de que o ensino superior é uma necessidade indispensável cada vez maior. Os jovens têm que se preparar para um mercado de trabalho. É difícil fazê-lo sem uma preparação, sem o estudo, sem um ensino superior para realmente colaborar e ajudar nessa vida tão disputada que hoje é o mercado de trabalho. O gabarito da prova pode ser acessado no site univates.br/vestibular. O listão dos aprovados será divulgado até quinta-feira. Mais informações sobre o vestibular de inverno da Univates podem ser obtidas pelo telefone 0800 707 0809 ou pelo e-mail linhadireta@univates.br. Até o dia 24 de junho, a Univates recebe inscrições para os cursos técnicos.
Para se inscrever, não é necessário prestar processo seletivo, basta apenas cursar ou ter concluído o ensino médio. Além disso, também não há cobrança de taxa de inscrição. Interessados podem se inscrever pelo site univates.br/técnicos. E a Copa do Mundo começa nessa quinta. Para alguns será mais difícil assistir os jogos. Nós já voltamos. Até o final da tarde, a Coordenação da Participação Popular recebeu informações de 25 dos 36 municípios do Vale do Taquari. Conforme os dados preliminares, 16.044 pessoas votaram neste ano. O entorno da Praça Henrique Rollert, onde ocorre a Feira do Produtor em Estrela, vai ter estacionamento oblíquo. A mudança vai triplicar o número de vagas, que passará de 11 para 32. O objetivo é beneficiar os usuários da feira e também da Câmara de Vereadores, que fica nas imediações. As obras devem levar 15 dias e o investimento será de R$30 mil. Atualmente, o município de Estrela conta com frota de 22 mil veículos. Quinta-feira começa a Copa do Mundo no Brasil. Os torcedores se organizam para assistir os jogos de diferentes formas, mas para alguns é mais fácil que para outros. O que são lembranças para uma pessoa? Eu assisti em 1970 no México. Então nós tínhamos aqui em Araucária uma sociedade de aliança, que hoje não existe mais, e lá se reuniu, e não era como TV hoje, todo mundo tem. Vemos lados, tudo que é lado, veio umas centenas de pessoas participando do jogo da Copa. Quando o Carlos Alberto fez o gol, e ficamos tricampeão. Foi uma torcida assim, vibrante lá, né? É emocionante lembrar. Meu Deus do céu. E quando o Carlos Alberto, hoje eles passam na TV, aquele golaço que ele fez naquela época, né? A gente sente tanta emoção que é uma coisa. Nessa semana começa a Copa do Mundo. Algumas pessoas vão assistir os jogos da seleção brasileira no conforto do lar, outras em bares ou restaurantes na companhia de amigos. E ainda quem talvez assista no trabalho na companhia dos colegas. Mas também há pessoas que talvez não tenham nenhuma dessas oportunidades. Pacientes internados nos hospitais da região devem buscar outras formas de assistir aos jogos. No Hospital Bruno Born, parte dos quartos tem televisor. O médico Cláudio Klein vê benefícios na recuperação dos pacientes que vão assistir à Copa do Mundo. É muito comum se observar que nesses momentos em que as pessoas se encontram com mais motivação, isso pessoalmente ou em grupo, isso desenvolve um quadro de melhoria na sua resistência. O contrário também é verdadeiro, né? Quando as pessoas estão em momento de melancolia, de tristeza, as resistências orgânicas caem, facilitando às vezes o desenvolvimento da infecção. Então se espera que, digamos assim, se houver um momento assim mais de motivação em função dos jogos da Copa e da participação do Brasil, que se possa ter sim um resultado benéfico na própria melhora dos pacientes como um todo. No Hospital São José de Arroio do Meio, pacientes do Grupo de Saúde Mental e Desintoxicação se preparam para a Copa. A gente entende que a Copa é um evento importante e a gente está buscando, junto com os pacientes, estratégias, formas para a gente estar assistindo os jogos. Então a gente já tem uma sala que a gente está organizando para o dia. A gente vai assistir, nós vamos assistir juntos, então o grupo da saúde mental vai estar assistindo junto, a gente vai fazer pipoca, vai ter direito à bandeirinha e muita torcida pelo que eu percebi deles. O seu Roque passou por desintoxicação e agora é voluntário no grupo. Ora, me deu muita ajuda na recuperação, né? Que a gente vê, cada caso é um caso, né? Então a gente vê certas pessoas com depressão, com alcoolismo, cigarro e outros tratamentos que também já houve, né? Então a gente se adapta bem a essas pessoas e conversa com eles e quer ajudar também para eles seguir o caminho como eu estou seguindo, né? Nesta semana será feita a transferência de 2 paradas de ônibus na Avenida Benjamin Constant, no centro de Lajeado. Além da posição, cada ponto vai receber uma nova estrutura. Uma será em frente ao restaurante Giseda Foods. Substituirá o ponto existente, hoje em frente da Escola Ensino.
A outra a ser construída é a parada localizada em frente à agência do INSS. A atual estrutura vai ser retirada da esquina e uma nova será instalada ao lado, em frente à loja Sandri Barden. E a seguir, na série sobre esporte adaptado, você vai conhecer a história de um lutador de boxe. Nós já voltamos. Agora a previsão do tempo. A nebulosidade diminuiu na região e o sol apareceu com mais intensidade. Com a presença do sol, as temperaturas subiram e as máximas chegaram aos 19 graus. Amanhã, um ar mais seco e frio atua sobre o estado e garante o predomínio do sol na região. Na quarta-feira, o sol ainda segue presente na região, porém, a partir da tarde deve ocorrer um aumento da quantidade de nuvens devido à aproximação de instabilidades ao estado. Com isso, não se descartam chuvas isoladas no fim da quarta-feira na região. As temperaturas amanhã em Lajeado devem ficar entre 7 e 21 graus. Já em Antagorda e Taquari, as mínimas devem ser de 5 e as máximas de 20 graus. Uma história de superação. Na reportagem de hoje da série sobre esporte adaptado, produzida pela Rede Prosa, a gente te mostra a história de um atleta que, além de vencer uma deficiência, também tem que lutar no dia a dia para poder continuar com seu trabalho. A reportagem da nossa parceira da Rede TV, o CEPEL. Rede Prosa. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, né? Até mesmo antes de sofrer o acidente de trem, quando eu tinha 14 anos. Quando eu sofri o acidente, eu ia indo no carro pro hospital, pedi pra minha mãe levantar a cabeça, que eu queria ver os caras jogando pela última vez futebol, sabe? Paixão que nunca deixou espaço para se abater com o acontecido. Fernando transformou a dor em motivação e foi em busca de novos objetivos. As medalhas e troféus já mostram uma carreira de sucesso. Ele foi campeão brasileiro de halterofilismo em 2006 e também é dono de uma grande força. Ele ficou conhecido por puxar carretas e caminhões. Mas a superação vai além. Fernando trabalha como cobrador durante o dia e treina nos momentos de descanso. Ao longo da carreira de atleta, outros obstáculos surgiram pelo caminho. Conseguir apoio para as competições sempre foi difícil. Eu passei muito trabalho por causa disso, sabe? Patrocínio é difícil. Já cheguei a viajar 44 horas com almoço e voltar 44 horas sem almoço, sem janta, tomando café. A última vez que eu fui para São Paulo, eu saí do Brasil de Pelotas, fui para um clube lá de São Paulo, porque me disseram que se eu fosse para lá não precisava pagar preparador para viajar. E eu dormi 3 noites no chão lá em São Paulo. Isso é difícil, mas eu vou, não quero nem saber, eu vou à luta sempre. O trabalho de atletas como Fernando fica ainda mais difícil pela falta de apoio do município. Aqui em Pelotas ainda não existe nenhum tipo de incentivo aos esportes adaptados por parte da prefeitura. Segundo o superintendente de desporto, Sérgio Ferreira, esse cenário deve mudar, já que a prefeitura está desenvolvendo uma lei que vai destinar parte do valor dos impostos municipais para o esporte. Assim, atletas vão poder enviar projetos e buscar o apoio da prefeitura. Estamos iniciando porque é uma atividade que nós estamos, inclusive, queremos aprender a fazer, queremos aprender, né, queremos trabalhar juntos, né, e por isso estamos em contato com a ESEF, para que possamos juntos aprender a fazer, né, e juntar forças para dar um atendimento melhor às pessoas. Outra mudança, quando a questão é o incentivo aos esportes adaptados, é o crescimento de uma iniciativa da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Eles já contam com atividades na área, como basquete de cadeiras de roda, por exemplo. Mas a ideia é expandir esse trabalho, criando o Centro de Esportes Adaptados.
Segundo o professor e coordenador do projeto, Alexandre Marques, a ideia é que todos os participantes recebam um apoio completo, que vai desde os equipamentos necessários para o esporte até a orientação nutricional. Nós elencamos 5 esportes, né? Esportes esses que nós temos condições de infraestrutura de poder trabalhar. O basquete em cadeira de rodas, a natação, a bocha para paralisados cerebrais, o goalball, que é um esporte para cegos, e o judô também, que nós vamos estar trabalhando com a população cega. O centro hoje, o objetivo dele é criar um espaço para que essas crianças que infelizmente não têm as mesmas oportunidades que os outros possam vir praticar o esporte e, mais do que isso, né, gostem do esporte e possam aderir ao esporte, né, por toda a vida. E sabe o Fernando, lá do início da reportagem, ele também resolveu buscar novos projetos. Hoje, ele já luta boxe há 2 anos. Um sonho antigo, que agora ele está conseguindo realizar, quebrando novas barreiras. Fernando sempre havia sido impedido de lutar por ter deficiências. Hoje, ele pode competir de igual para igual com os outros atletas. Estou muito feliz, aí dei um tempo no halterofilismo. Eu acho que nem pretendo voltar, sabe? Porque o meu boxe é minha paixão mesmo, né? Eu pretendo chegar ao profissional. Meu sonho, meu objetivo agora é chegar ao profissional. Fazer luta de 8, 12 rounds. Esse é meu objetivo, cara. E mostrar para as pessoas, né, com deficiência, que tudo é possível. O Colégio Madre Bárbara realiza a campanha de cobertores A Solidariedade nos Faz Irmãos. As peças serão arrecadadas nas turmas para doar às instituições carentes do município e região após o dia de Corpus Christi. Os cobertores podem ser doados na área coberta da escola até a próxima segunda-feira, dia 16. No próximo bloco a gente fala da Copa RS. Veja a preparação do lajadense para a competição. Na sessão de hoje, que começou agora há pouco, a Câmara de Vereadores de Estrela vota a concessão de auxílio financeiro de R$20 mil ao Centauros Rugby Clube para cobrir despesas com manutenção do projeto social Escolinha de Rugby. A sessão começou às 6h30 da tarde. Os representantes do Lajadense e de outros 23 clubes se encontraram na sede da Federação Gaúcha de Futebol. A reunião de dirigentes definiu as datas para a Copinha. No dia 3 de agosto começa a Copinha RS. Na terceira chave está o Lajeadense. O Alviazul enfrenta 7 times da Sul Fronteira. Nossa preparação ela começa realmente com os atletas no dia 23 de junho, onde se iniciam os trabalhos físicos, técnicos, né? E eu tenho certeza assim, que com aquilo que está se montando em termos de equipe, a gente tem tudo para fazer uma grande campanha na Copinha. O clube anunciou a contratação de 4 reforços. Segundo o gerente de futebol, a ideia é deixar o grupo pronto para a estreia na competição. A nossa preparação ela começou nos bastidores, né, com a questão da montagem do novo elenco, porque terminando o Campeonato Gaúcho esse elenco se desmanchou. Nós renovamos o contrato de alguns jogadores e o treinador também, o Luiz Carlos Vinck, ele está solicitando a contratação de outros atletas até indicado por ele. Dia 23 desse mês começam os treinos. A Copinha é um laboratório para o gauchão, mas vale lembrar que o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil. Já o vencedor da Supercopa conquista a vaga para o Brasileiro Série D. Nós achamos que fomos prejudicados, né, pela questão da distância. Até na reunião na federação o presidente tentou reivindicar essa situação, né, porque o ano passado nós caímos na chave da Serra. A questão dos custos, dos gastos fica muito mais fácil para nós, né, Nesse ano nós vamos ter que gastar muito mais a questão da logística, de ônibus, alimentação, hotéis. Para nós vai ficar um pouco puxado, mas não teve o que se fazer, foi uma decisão da federação, do próprio presidente da federação, nós acatamos e vamos procurar jogar, fazer a nossa logística aí como tem que fazer e, quem sabe, aí buscar o título nessa chave que a gente sabe que é difícil também.
E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia e não perca, a partir das 10h30 de hoje tem o Tá em Jogo. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.